Deus o salve, filha de Deus Pai. Deus o salve, mãe de Deus Filho. Deus o salve, esposa do Espírito Santo. Deus o salve, sacrário da Santíssima Trindade. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venere com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Continue de pé, meu irmão e minha irmã. Feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos nesse momento. E vai pedindo a graça do Espírito Santo, para que ele venha descer sobre você, nesta hora. Venha com o teu poder, com o teu fogo, com toda a tua unção. Que seja disperso de todo o mal. Todo o mal que estava pairando sobre este lugar. Esse combate espiritual que começou desde a primeira pregação. Que seja disperso agora, pelo poder poderoso da Santíssima Virgem Maria, terror dos demônios. Que caia por terra toda a preguiça espiritual, e toda a preguiça mesmo, pós-almoço, que você ainda está sentindo. Que caia por terra também todo o desânimo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Levante sua mão direita e reze comigo, se você souber essa oração. Augusta Rainha do céu e Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que por vossas ordens persigam os infernais espíritos, por tanta parte os precipite no abismo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas dos nossos jovens e as nossas famílias. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Boa tarde. Está muito fraco. Boa tarde, católicos. Boa tarde. Bem, eu me chamo Rick Breno de Maria. Eu faço parte da missão católica Escravos da Imaculada, onde o nosso carisma é salvar almas por meio da Imaculada, por meio de Nossa Senhora. E eu estava ali rezando diante do bendito fruto de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, e eu escutava como que vocês estavam alegres, cantando os louvores da Virgem Maria, cantando Profetiza, Filho de Maria. E agora no momento de oração, quando vocês cantavam aqui, quero respirar Maria, o próprio São Luís Maria Brion de Montfort vai falar no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele exclama: quando é que vai chegar esse dia em que todos irão respirar Maria, em que todos irão respirar a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus? E talvez nós estamos vivendo esse tempo. A igreja está vivendo neste ano o ano mariano, por ocasião da aparição, do encontro da imagem de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, que já faz 300 anos. E também por conta de Nossa Senhora de Fátima,
que apareceu em 1917 em Portugal. Então nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo onde nós somos chamados a louvar a Virgem Maria. Então nessa pregação nós iremos falar dessa mulher que a igreja na sua ladainha vai chamar de Mãe da Divina Graça, esposa do Espírito Santo, vaso honorífico, vaso espiritual, vaso insigne de devoção. Vai chamar ela de refúgio dos pecadores. E é por isso que nós devemos ficar atentos, por isso que o demônio vai tentar durante essa pregação, não por conta do pregador, mas pelaquela que será pregada aqui, você vai ser tentado a ser tirado da sua atenção. Porque nós sabemos que quando nós falamos da Virgem Maria, causa um horror nos infernos e nos abismos. Então é preciso que você preste muita atenção no que será falado. Nós queremos aqui louvar e exaltar a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Nossa Senhora, que o próprio São Luís vai falar, de Maria não consoante. Ela ainda não foi honrada, louvada, pois muito mais louvor, honra e glória ela merece. Vai falar Santo Afonso Maria de Ligório, que quanto mais nós louvamos a Virgem Maria, mais nos resta louvá-la. E o próprio Santo Agostinho, ele vai falar que seria insuficiente para exaltar a Mãe de Deus as nossas línguas. Mesmo que no nosso corpo todo só tivesse língua, seria insuficiente para louvar e exaltar a Mãe de Deus. Por isso que nesse dia nós somos chamados a louvar, exaltar e falar das glórias da Virgem Maria. Porque como vai falar São Boaventura, tem um céu garantido, seguro, todos aqueles que cantam os louvores às glórias da Virgem Maria. Amém? Amém? Então vamos abrir a Sagrada Escritura. Em João, no capítulo 2. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Do versículo 1 em diante. Acharam? Quem encontrou, diga salve Maria. Salve Maria. Quem não encontrou, diga bem forte, Maria me salva. Maria me salva. Está apanhando para a Bíblia, católico. Nós temos que aprender com Nossa Senhora, que é a mulher da palavra. Ela guardava e meditava a palavra no seu coração. Está faltando para nós intimidade com a palavra de Deus. Salve Maria. Então todos encontraram. Então vamos ler. João, capítulo 2, versículo 1 em diante. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Vamos repetir isso? Fazer o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era,
Se bem que soubessem os serventes, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse-lhes: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da nossa salvação. Essa palavra é muito profunda para nós, para que nós possamos meditar naquilo que é o centro da devoção mariana, que é o centro da devoção para com Nossa Senhora, para nós sabermos por que nós católicos, nós somos devotos da Virgem Maria. E aqui eu pergunto, quem aqui é devoto da Virgem Maria? Levanta a mão. Tem poucos, né? Então vamos adentrar nesse mistério. Esse evangelho foi escrito por São João, evangelista, que foi aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus. Ele teve esse privilégio de escutar os batimentos cardíacos do Senhor. E então, nisso, Jesus ele tinha aparecido em João capítulo 1, versículo 35. Estava então São João Batista com 2 de seus discípulos. E aparece então Jesus andando. E quando Jesus está andando, São João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus. E imediatamente aqueles 2 discípulos começaram a seguir o Senhor. Um dos discípulos era André, que era irmão de São Pedro, que era Simão na época. E começou a seguir a Cristo, André. Depois ele falou de Cristo para o seu irmão Pedro. E Simão ele foi ver quem era aquele homem. Realmente, quem era ele? E quando ele encontrou com o Senhor, Simão, Jesus então muda o nome de Simão para Kefas, que quer dizer pedra, Pedro, a rocha. E ele foi o primeiro papa da igreja. Depois Jesus continuou no seu caminho, indo para a Galileia, e ele encontrou Filipe. Filipe então reconheceu nele o Messias, o Cordeiro de Deus. E Filipe falou de Jesus para Natanael, que era um judeu devoto, e falou para ele que tinha encontrado aquele que eles tanto rezavam e tanto pediam para que viesse ao povo judeu. Ele falou: olha, o Messias vem da Galileia, vem de Nazaré, disse ele. Mas Natanael ele fechou seu coração e falou: poderá vir alguma coisa de bom de Nazaré? Então Natanael ele duvidou. Ele foi ter com o Senhor também. Mas o Senhor próprio falou que um dia ele ia ver ele ser manifestado na sua glória. Um dia. Então os discípulos, Jesus começou a chamar os discípulos a seguir ele. Só que os discípulos ainda não creram que ele era o Filho de Deus. Ainda tinham alguma dúvida. E ele falava: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é nesse contexto que nós proclamamos essa palavra. Porque depois de 3 dias, vai falar a palavra, estava se celebrando nas bodas de Caná um casamento. Bodas era uma festa de casamento. E é importante eu falar aqui que quando Jesus falou alguma coisa na Sagrada Escritura, ele está falando pessoalmente para nós. Nesse casamento, ele simboliza também a nossa união com Deus. No Antigo Testamento, simbolizava a união com o povo de Israel. O casamento simbolizava a união com o povo de Israel.
No contexto do Novo Testamento, o casamento ele simboliza a união de Deus com toda a humanidade, com todo o povo de Deus, o novo povo de Deus. E essa união ela aconteceu no ventre imaculado, puro, santo e bendito da Santíssima Virgem Maria. E então, nesse contexto que a Virgem Maria é chamada para este casamento, ela é chamada, ela estava lá. E eu já queria falar a primeira coisa que eu queria dizer para vocês já. Porque Nossa Senhora é chamada e passa um tempo, depois quem é que chega? Jesus e os discípulos. Eu quero dizer justamente isso para vocês. Que aonde está a mãe, chega o filho. Tem alguém que é casado aqui? Bendito é aquele que chama a Virgem Maria para o seu casamento, para fazer parte da sua vida. Porque tendo a Virgem Maria, está também ali o Filho Jesus Cristo. Então nós podemos entender que aonde está a Virgem Maria também está Jesus. Eles são inseparáveis. A união dele é tão íntima que São Luís Maria Grião de Montfort vai falar que é mais fácil separar o calor do sol, a luz do sol. É mais fácil separar Deus de todos os anjos e santos do que separar Jesus da Virgem Maria. E ele até exclama: como é que tantas pessoas não conhecem essa intimidade que o Senhor tem, Senhor, com a sua Santa Mãe? Muitas vezes nós não conhecemos. O próprio Papa Francisco, no dia 1º de janeiro de 2015, na solenidade de Santa Mãe de Deus, na sua homilia ele fala que Jesus e sua Santa Mãe, eles são inseparáveis. Não tem como separar Jesus de Nossa Senhora. E o Papa ele ainda diz que Maria está assim tão unida a Jesus, porque recebeu dele o conhecimento do coração, o conhecimento da fé, alimentada pela experiência materna e pela união íntima com o seu filho. Por isso, não se pode compreender Jesus sem a sua Santa Mãe, porque ela participou ali de todos os mistérios de Cristo. Tanto é que nós podemos ver que dos 33 anos que o Senhor viveu nessa terra, 30 dele foi com Nossa Senhora. Ele veio começar o seu ministério com 30 anos, e ele teve 3 anos de ministério. E onde é que ele ficou o resto da sua vida? Sendo cuidado, alimentado, nutrido pela Virgem Maria. E isso é tão profundo para nós, que o próprio São Luís vai falar que ele deu mais glória a Deus se submetendo a sua mãe durante 30 anos, do que se ele tivesse feito milagres e prodígios e ter convertido todo mundo. Como isso é extraordinário. Ele deu mais glória a Deus se submetendo a sua mãe aqui nessa terra, do que se tivesse convertido toda a terra. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, para ele é muito fácil ele converter todo mundo. Seria muito fácil ele fazer milagres, ele é Deus. Mas ele sendo Deus, o extraordinário, ele olhar para aquela criatura que foi criada pelas suas mãos. Ele é o Criador, a Virgem Maria é a criatura, e ele se submeter a ela e ser obediente a ela. Aí está o extraordinário. Por isso que ele dá mais glória a Deus, se submetendo a Virgem Maria durante 30 anos, do que convertendo todo mundo. E algo que é interessante é que na vida de São João Paulo II, São João Paulo II foi um grande Papa mariano da Igreja. Ele era consagrado à Virgem Maria por meio do método de São Luís Maria Grião de Montfort.
E o lema dele era Totus Tuus Mariae, todo teu, Maria. Ele entregou todo o seu pontificado nas mãos da Virgem Maria. Ele revela num escrito autobiográfico que ele faz, quando ele completa 50 anos de sacerdócio, ele escreve e diz que teve um momento na vida dele que ele começou a questionar o culto dele mariano. Começou a questionar o culto dele para com a Santíssima Virgem Maria. Com medo de que, amando demais a Virgem Maria, ele pudesse se esquecer de Cristo. Ele começou para ver se não tinha exagero na devoção dele mariana. Só que ele, lendo o tratado da verdadeira devoção, ele resolve todas as perplexidades dele, diz ele. E ele escreve dizendo que ele começou a compreender, ele já era seguro que a Virgem Maria leva para Jesus. Mas depois ele começou a compreender que não só a Virgem Maria leva para Jesus, mas é o próprio Cristo que nos leva a Virgem Maria também. Nos leva a Virgem Maria para que a Virgem Maria nos leve para Jesus de forma mais perfeita. É para isso que serve a devoção mariana na igreja. Conta nas crônicas de São Francisco de Assis que ele teve um êxtase, ele teve uma revelação de Deus. E nesse êxtase, ele viu então pessoas tentando ir para o céu. E ele viu duas escadas enormes que tocavam do céu até a terra. Uma das escadas era branca e lá em cima, no alto, estava a Virgem Maria. E a outra escada ela era vermelha e lá no seu alto, no alto dessa escada, estava o nosso Senhor Jesus Cristo. E via então as pessoas, os anciãos, tentando subir a escada que leva a Jesus, que vai a nosso Senhor Jesus Cristo. E eles tentavam subir essa escada, mas quando eles chegavam no meio da escada, eles caíam, a maioria caiu. Eram poucos que conseguiam chegar até o topo, que conseguiam chegar a Jesus Cristo. E então neste momento, São Francisco de Assis, ele começa a cair de joelho, coloca seus olhos, seu rosto sobre a terra, e começa a chorar e fala: Senhor, como pode tantas pessoas caindo, tantas pessoas que não conseguem chegar em Ti? Por que eles não conseguem? Depois disso, ele vê uma outra visão. Aquelas pessoas começam então a subir a escada branca, a escada que vai à Virgem Maria. E subindo essa escada, eles conseguem todos chegarem à Virgem Maria. E quando a maioria estavam quase chegando lá, Nossa Senhora ainda estendia a mão para ajudar a puxar aquelas pessoas. E depois disso, Nossa Senhora, quando chegava até ela, essas pessoas, ela perfeitamente e com toda a segurança levava essas pessoas até Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim as pessoas conseguiam ser salvas. Assim as pessoas conseguiam chegar a Deus, com o auxílio da Santíssima Virgem Maria. Então, meu irmão, Nossa Senhora, ela não é um empecilho para chegar a Jesus Cristo. Não é um empecilho para chegar a Deus. Muitas vezes nós temos uma devoção escrupulosa. Muitas vezes nós temos medo de amar a Virgem Maria. Mas São Maximiano Maria Kolbe vai dizer: não temas amar demasiadamente a Virgem Maria, porque você nunca vai amar ela como Cristo a amou. Cristo foi o ser aqui na terra que mais amou a Virgem Maria, que mais perfeitamente amou a sua mãe. E nós ficamos com medo de que, amando a Virgem Maria demais, nós iremos cometer alguma idolatria, nós iremos cometer algum excesso. Mas não é dessa forma. E a própria Santa Teresinha do Menino Jesus,
ela fez um desafio para si mesma, muito bonito. Ela falava que depois de Jesus, ela queria ser a pessoa que mais amou a Virgem Maria nesta terra. Depois do nosso Senhor Jesus Cristo, ela queria ser a pessoa que mais amou a Virgem Maria. E esse é um compromisso que nós também podemos fazer. Eu mesmo, quando eu me consagrei, eu fiz esse compromisso. Eu sou escravo da Virgem Maria há 2 anos, 11 meses e 29 dias. Daqui a alguns dias, dia 13 de maio, irei completar 3 anos. E eu fiz esse compromisso para ela. Desculpe Santa Teresinha, né? Mas depois de Jesus, eu quero ser a pessoa que mais amou a Virgem Maria nessa terra. Por isso que mesmo eu não merecendo falar o bendito nome da Virgem Maria, eu vou ao Senhor e peço essa graça. Porque só o Senhor merecia nessa terra falar o nome bendito da Virgem Maria. Nem o Papa merecia. Apenas nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos da Virgem Maria, o seu nome, parece que tem mel na nossa boca. De tanto que é doce o nome da bendita Virgem. E até os nossos ouvidos, quando nós escutamos o nome da Virgem Maria, parece que é aquela orquestra sinfônica, onde está tudo certo. Onde o som que entra ali faz nós nos penetrarmos no mistério. Então nós não devemos ter medo de amar a Virgem Maria. Não devemos ter medo. Tem uma história também de uma santa chamada Santa Gertrudes. Um pregador uma vez foi pregar, foi fazer uma missão e ela estava lá. E o pregador ele começou a pregar bastante sobre a Virgem Maria. Falava só da Virgem Maria, falava das suas glórias. E ela ficou com raiva porque o pregador em nenhum momento tocou o nome de Jesus. Então ela passou diante da imagem da Virgem Maria e ele ignorou, passou reto. E no mesmo momento o Senhor apareceu para ela e falou: Gertrudes, por que não fez reverência à imagem da minha mãe? E ela começou a reclamar: Senhor, veio um pregador aqui, começou a pregar, nem falou de ti, só falou da sua mãe, nem tocou no seu nome, eu estou indignado. E Jesus respondeu para ela: acalenta o teu coração, Gertrudes, porque todas as glórias da minha mãe foi dada a ela por mim. Então, todas as glórias que a Virgem Maria tem, ela conquistou de Deus. Ela não conquistou por ela própria. Foi o próprio Deus, o próprio Altíssimo que a deu. E também Santo Afonso Maria de Ligório, São Luís. Tem uma história que quando ele estava diante da imagem da Virgem Maria, ajoelhado diante da imagem da Virgem Maria, teve uma mulher que tocou nele, interrompeu, que ele estava rezando, estava em oração, e falou assim: olha, por que você não vai no sacrário, que está o próprio Deus? Por que você está aqui diante dessa imagem de Nossa Senhora? Sabe o que o santo respondeu? Ele falou: é porque antes dele passar para aquele sacrário, ele passou por este. A Virgem Maria foi o primeiro sacrário do Senhor. Foi por onde o Senhor passou primeiro. Ela foi a porta que o Senhor usou para vir até nós. É importante isso, para a gente entender o centro da devoção mariana, a mediação da Virgem Maria. Porque a ponte que vem a salvação até nós, o pontífice é o Cristo. Cristo, ele é a ponte. Porque ele está tanto do lado da humanidade como da divindade. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é a ponte. Nossa Senhora é aquela que atravessa a ponte. E é aquela onde aqui na terra, a porta onde aqui na terra a ponte passa.
Então por isso que nós não temos que ter medo de amar a Virgem Maria. Por isso que nós devemos realmente nos doar, nos entregar a ela. Para que, indo a ela, nós conseguiremos chegar perfeitamente a Jesus. Porque às vezes a gente fica com medo, não é verdade? Às vezes nós somos escrupulosos. Mas nós sabemos que quando nós encontramos a Virgem Maria, nós encontramos a Jesus Cristo. O anjo, quando foi anunciar a Virgem Maria, ele falou que ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é com ela. Ela não está sem o seu Senhor. Quando os reis magos vão adorar o menino Jesus, a palavra de Deus vai dizer que eles a encontraram com a sua mãe e ali o adoraram. Ele encontrou Jesus Cristo para adorá-lo com a Virgem Maria. Ele estava com ela. E ele sempre está com ela. Então nós não podemos ter medo. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. E só para complementar, quando eu levantei aqui, eu pedi para levantar as mãos, para perguntar quem é que é devoto da Virgem Maria, poucos levantaram. Mas eu quero dizer para você aquilo que diz o Papa Emérito Bento XVI. Ele disse em 2011, no dia 30 de maio, dele sempre foi claro que a catolicidade não pode existir sem um comportamento mariano. Que ser católico quer dizer ser mariano. Ser católico significa ser mariano. Não tem como nós sermos católicos sem ser devoto da Virgem Maria. Porque os outros santos, nós podemos escolher. Eu pessoalmente sou devoto de São Francisco de Sales. Alguns são devotos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Alguns são devotos daquele santo que faz parte da sua paróquia. Alguns são devotos de São Francisco de Assis. Mas na Igreja Católica, a devoção à Virgem Maria, ela não é opcional, onde você pode escolher. É obrigatório. Se nós somos católicos, nós devemos sim ser devotos da Virgem Maria. E o Papa Paulo VI, certa vez, ele falou que não se pode ser cristão sem ser mariano. O Papa João Paulo II diz que a devoção à Virgem Maria faz parte essencial do culto cristão. Tanto é que o próprio São Luís Maria Brioni de Montfort, ele vai falar que não se pode ter Deus por pai, que não tem a Virgem Maria como a sua mãe. Não pode ter Deus por pai que não tem a Virgem Maria como a sua mãe. E São Francisco de Sales, que eu sou devoto dele, ele fala que nós não podemos ter Jesus por irmão, se nós não temos a Virgem Maria como a nossa mãe. Então nós não devemos ter medo, nós não devemos ter escrúpulo de amar demais a Virgem Maria, com medo da devoção mariana. Nós somos chamados, amados filhos da Virgem Maria, nós somos chamados a entrar no ventre dessa mãe, o mesmo ventre que formou perfeitamente os santos dos santos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos na continuação da leitura que tinha faltado vinho para o povo na festa de casamento. Faltar vinho numa festa de casamento daquela seria o maior desgosto que os donos da festa poderiam ter. Porque o vinho, na linguagem bíblica, ele simboliza o amor, ele simboliza a alegria. Ele simboliza também o Espírito Santo de Deus. Tanto é que nos Atos dos Apóstolos, quando eles receberam a efusão de Deus e o Espírito Santo, eles perguntam, aquelas pessoas que não entenderam o que tinha acontecido, perguntam se eles estavam embriagados. Então, faltou o Espírito Santo, faltou o vinho, faltou o Espírito Santo na nossa vida. Faltou o vinho,
faltou alegria. Quantos de nós falta essa alegria para alcançar o céu? Falta esse vinho novo. Mas o que acontece? Nossa Senhora vê a necessidade e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus olha para ela e fala assim: isto compete a nós? Veja que neste momento, nosso Senhor Jesus Cristo coloca a Virgem Maria no milagre. Tanto é que o Papa João Paulo II, comentando isso, ele fala que o Senhor coloca a Virgem Maria como partícipe do milagre. Ele não falou: isto compete a mim, que sou Deus, que faço o milagre. Não, ele falou: isto compete a nós. Ele já estava dizendo ali: olha, o milagre eu irei falar, vou fazer com a minha mãe, pela intercessão da minha mãe. E Jesus fala algo tremendo, fala: a minha hora ainda não chegou. O milagre não vai sair. Ele falou: a minha hora ainda não chegou. E realmente a hora do Senhor ainda não tinha chegado. Ele está falando para a mãe dele: olha, eu irei fazer milagres, eu irei fazer prodígios, eu irei curar cegos, aleijados andarão, demônios serão expulsos. Mas não é essa hora. Não é agora. Eu vou fazer sim todos esses milagres, todos esses prodígios, mas ainda não é essa hora. E Jesus parece ali que não vai realizar o milagre. Mas Nossa Senhora, com a confiança de uma mãe, ela olha para o Senhor, olha para os serventes, vira as costas para o Senhor e fala assim: fazei tudo o que Ele vos disser. Claro que quando o Senhor veio, ainda não tinha chegado a hora da Virgem Maria. Eu imagino que a Virgem Maria deve ter falado a mesma coisa para o Senhor: olha, meu filho, quando você veio, a minha hora ainda não tinha chegado, eu ainda não tinha casado, eu estava noiva de José ainda, minha hora ainda não tinha chegado. Mas eu falei: eis a escrava do Senhor, seja feita em mim segundo a vossa palavra. E Jesus faz a mesma coisa. Mesmo a sua hora ainda não tinha chegado, porque a mãe dele pediu, ele realizou o milagre. Porque foi a mãe dele que pediu, ele realizou o milagre. Pediu para os serventes então encher as talhas, e aquele vinho, aquela água que foi enchida, as talhas, foi transformada no vinho de melhor qualidade. Então é outra coisa que eu queria falar para vocês, que é a intercessão da Santíssima Virgem Maria para conosco. São João Paulo II vai falar que o pedido da Virgem coloca-se no interior do desígnio divino da salvação. A Lumen Gentium, um documento da Igreja, no número 58, diz que na vida pública de Jesus, sua mãe apareceu de uma maneira bem marcada, logo no princípio, quando nas bodas de Caná, movida de compaixão, levou Jesus, Messias, a dar início aos seus milagres. Então foi Nossa Senhora que levou Jesus a fazer o primeiro milagre. E nisso a igreja chama então de a onipotência suplicante. Porque ali pela sua intercessão, ela conseguiu alcançar o milagre, mesmo o milagre não sendo planejado pelo Senhor. Não sendo planejado pelo Pai. A igreja chama de onipotência suplicante. E Santo Afonso, Maria de Ligório, ele diz que se qualquer outra criatura tivesse pedido um milagre, ele não atenderia. Mas como foi a sua mãe que o pediu, ele atendeu imediatamente. A intercessão da Virgem Maria, então, ela é poderosa. Ela é a onipotência suplicante. Santo Afonso fala que Jesus ele é onipotente. Deus é onipotente por graça.
por natureza, perdão. E Nossa Senhora é pela graça. Deus é onipotente, já por natureza Ele é Deus. Mas a Virgem Maria é onipotente por graça. Porque com seus rogos, com a sua oração, ela consegue alcançar qualquer coisa para nós. Ela é a onipotência suplicante. E São Luís fala no tratado que ele começou os seus milagres por meio da Virgem Maria. E continuará também por meio dela. O primeiro milagre de Jesus, na ordem da graça, foi quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Quando Isabel recebe a visita de Nossa Senhora. E então ela sauda a Virgem Maria com a saudação que os judeus fazem, Shalom Adonai, e louva a Virgem Maria ali. E com essa saudação, São João Batista, que estava no ventre de Santa Isabel, ele fica cheio do Espírito Santo, apenas ao ouvir a voz da Santíssima Virgem Maria. Jesus, então, que está no ventre da Virgem Maria, ele santifica São João Batista. E São João Batista se torna um dos maiores santos da história. Tanto é que Jesus fala que dos filhos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que São João Batista. Porque ela não era uma mulher qualquer. Dos filhos de mulher, nenhum foi maior do que São João Batista. Porque ele não nasceu de uma mulher qualquer. Ele nasceu da Imaculada Conceição. E é interessante, porque o Senhor, Ele fala, mulher, isso compete a nós. E muitas pessoas ignorantes vão falar que ali Jesus desprezou sua mãe, porque chamou de mulher e não chamou de mãe. Mas o Senhor chamou a Virgem Maria de mulher, para lembrar que ela era aquela mulher profetizada em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. A mulher que esmaga a cabeça da serpente junto com seu filho. Para lembrar que ela é aquela mulher do Apocalipse 12. A mulher cheia de glória que aparece no céu. Por isso que o Senhor chama ela de mulher. E mulher no hebraico e no aramaico significa Senhor. Significa soberana. Por isso que o Senhor, é preciso eu falar isso aqui. Porque o Senhor chama sua mãe de mulher por conta disso. A chama de Senhora. Então Nossa Senhora, a intercessão dela é muito poderosa. São Pedro Canísio vai dizer que o filho atenderá sua mãe e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento da nossa esperança. Sim, diz Santo Ambrósio, que Jesus Cristo se dignou escolher Maria por mãe. Estava como filho realmente obrigado a obedecer, porque foi o próprio Cristo que escolheu a Virgem Maria pela sua mãe. Nós, aqui, nós não podemos escolher a nossa mãe. Deus que escolheu a nossa mãe, não é verdade? Mas com Jesus Cristo foi diferente. Ele mesmo escolheu a sua mãe. E Santo Afonso, ele fala que qual é o Deus que, podendo escolher a sua mãe, não ia escolher a altura de um Deus. O próprio, se eu não me engano é São Bernardo, ele vai falar que Deus poderia ter criado um sol, uma terra melhor, um mundo melhor, mas Ele não poderia ter criado uma mãe mais bela, mais linda, mais santa do que
a sua mãe. Jesus, ele escolheu uma mãe que é imaculada. É um dos dogmas que nós proclamamos na igreja. A Virgem Maria era imaculada. Ela nasceu sem pecado original. Aquele pecado que foi pregado aqui pelo Luiz. Ela nasceu sem ele. Porque o próprio livro de Ezequiel vai falar: quem é o puro não sai do impuro, ele fala. E Jesus Cristo era puro, Jesus Cristo era santo. Ele não poderia então ter nascido de uma mulher qualquer. Ele nasceu então da Virgem Maria, uma mulher santa, pura. Ela é sua mãe. E ainda vai falar Santo Afonso que Deus lhe atende os roubos como se fossem órgãos. E Santo Afonso ainda diz que o Filho é onipotente. Ele vai falar que Maria tornou-se poderosa por graça. E diz que a mãe tudo lhe concede, o Filho. Nossa Senhora concede tudo a nós. Jesus concede tudo a nós se nós pedimos através da intercessão poderosa da Virgem Maria. E aqui cabe alguns exemplos. Como o de Padre Pio, que ele queria construir um hospital lá em São Giovanni Rotondo. Ele queria construir um hospital lá para cuidar dos pobres. Estava tendo guerra na época. Só que ele não tinha dinheiro para isso. Então até os frades, ele conta a ideia dele para os frades, para os irmãos dele. E os irmãos olham para ele e falam assim: aonde é que nós vamos arrumar todo esse dinheiro, Pio? E ele olha para eles e fala assim: Nossa Senhora, ela não abre apenas corações, ela abre bolsos também. Então rapidamente se faz ali uma campanha e consegue em pouco tempo arrecadar todo o dinheiro que se precisava para construir aquele hospital, e aquele hospital ele foi construído. Porque São Padre Pio ele pediu a intercessão da Virgem Maria. Ele pediu a intercessão de Nossa Senhora. O próprio Papa São João Paulo II, é interessante a história dele. Ele que era muito devoto da Virgem Maria. No dia 13 de maio de 1981, quando era dia de Nossa Senhora de Fátima, ele estava passeando no Papa Móvel, diante da multidão. E então um terrorista, uma pessoa, dá um disparo e atira contra o Papa. Tenta matá-lo. Mas o Papa ele consegue sobreviver. E quando ele vai contar o que aconteceu, por que ele não morreu, ele fala algo fantástico. Porque a bala ela passou por ele e meio que desviou dentro dele e não alcançou nenhum órgão fatal. E ele fala que uma mão foi a que disparou e a outra mão foi a que conduziu a bala dentro do meu corpo. E ele fala que essa mão foi da mão poderosa da Virgem Maria. Foi da mão poderosa da Virgem Maria. Então ela tem o poder de interceder. E ela intercede por nós. Por cada um de nós. Lembro também um fato que aconteceu na Coreia do Sul. Que havia uma perseguição religiosa lá. E o que aconteceu? Lá não tinha padres, não se celebrava a Santa Missa lá, era proibido de ter padres na Coreia do Sul, porque o cristianismo ali era muito perseguido. E ali, durante mais de 100 anos, aquele povo ali, ele ficou sem sacerdote, sem Santa Missa. Mas eles continuaram firmes na fé. Por quê? Porque eles tinham devoção à Virgem Maria. Eles rezavam o rosário. Eles rezavam o texto.
E eles conseguiram ficar firmes ali na fé, sem desviar, por mais de 100 anos, sem a Santa Missa, sem nosso Senhor Jesus Cristo, apenas pela intercessão e a devoção à Virgem Maria. E olha o que vai falar São João Damasceno. Sendo mãe de Deus, ó Maria, a todos podeis salvar por vossa intercessão, a qual a autoridade de mãe faz poderosa. A intercessão dela não é apenas para realizar milagres, mas para salvar almas. Tem um exemplo então de Santa Gema Galgani, que era muito devota de Nossa Senhora. Certa vez, ela viu uma pessoa para ela rezar, e essa pessoa era um maçom. Um rapaz ele tinha entrado, acabado de entrar da maçonaria, estava na heresia, estava ali no pecado. E Santa Gema Galgani começou a fazer penitência por aquele homem, para que ele se convertesse, para que ele voltasse à verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela pedia para o Senhor: ó meu Jesus, converta este homem. E Jesus apareceu para ela e falou assim: eu não vou convertê-lo. Ele tem um coração muito duro, ele não se abre, ele está obstinado no seu pecado. Mas Santa Gema Galgani começa então a conversar, a dialogar com o Senhor e exclama: Senhor, se vós não converter esse homem, ele vai se perder, ele vai para o inferno. E mesmo assim o Senhor falou: Gema, ele tem um coração muito duro, não tem como. E então Santa Gema Galgani, como um último auxílio, ele diz: Senhor, tu podes negar a mim, mas será que tu podes negar a sua Santa Mãe? Pois bem, eu peço a conversão deste homem através da intercessão de Nossa Senhora. E poucos dias depois dessa oração de Santa Gema, poucos dias depois, aquele homem ele entra para a igreja e se confessa de todos os seus pecados e começa então a caminhar junto com a igreja. Aquele homem se converte pela intercessão de Nossa Senhora. Por isso que diz São João Crisóstomo: Maria foi feita mãe de Deus, também para que por sua poderosa intercessão e doce misericórdia se salvem os infelizes, que por sua vida má não se poderiam salvar segundo a justiça divina. E é por isso, e ela nos dá vários auxílios, para que nós possamos socorrer a sua intercessão. Nós temos a ladainha de Nossa Senhora que nós podemos rezar. Nós temos o ofício da Imaculada que nós podemos rezar. Mas a oração que mais agrada a Virgem Maria, como já disse vários santos, é o Santo Rosário. É o Rosário. Tanto que para o Papa João Paulo II, o Rosário era a sua oração predileta. E ele é chamado pelo Papa Adriano VI de o flagelo dos demônios. Cada Ave Maria que nós rezamos no Rosário é uma bomba no inferno. E o contexto que ele foi entregue para nós mostra muito bem isso. Porque estava tendo uma heresia muito grande chamada Albigenses, em uma cidade onde pregava São Domingos de Gusmão. E São Domingos estava ali tentando combater a heresia com sua eloquência, com seu testemunho, mas nada adiantava.
E então ele entra em retiro em uma caverna durante 3 dias. Ele começa então a se flagelar com o silício. Ele começa então a chorar ali, pedindo para que Deus desse um auxílio, para que aquele povo se convertesse e voltasse à verdadeira religião. E ele chega até a desmaiar, porque ele ficou sem comer e sem beber nada durante 3 dias, se mortificando ali, pedindo um auxílio. E então Nossa Senhora aparece para São Domingos com um rosário nas mãos. Naquela época não tinha o rosário, tinha apenas a Ave Maria, tinha um Pai Nosso, mas tudo separado. Então ele aparece com um rosário. E ele fala, e ela fala para ele: Domingos, esta é a arma que a Santíssima Trindade quer se servir para converter os pecadores. Então, daquele êxtase, ele já sai ali pregando o rosário, pregando o Santo Rosário. E muitas pessoas ali são convertidas pelo rosário. Certa vez, o Papa Pio X, ele recebeu uma visita de um jovem, e ele trazia consigo o rosário. E ele então olha para aquele jovem ali na audiência com ele e fala o seguinte: jovem, se tu quiseres, tudo aquilo que tu quiseres, poderás conseguir, mas com o rosário. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: tudo podes com o rosário. Tudo podes. E foi dado para nós essa arma, que nós devemos usar mais vezes. Não apenas colocar no nosso pescoço como um enfeite, não. Mas nós temos que rezar o rosário, porque é a arma poderosa para conseguir os benefícios de Deus, através da intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria. Tanto é que em uma cidade chamada Hiroshima, já ouviram falar? Já? Hiroshima. Sabemos que em 1945 foi lançado 2 bombas, né? Uma em Nagasaki, a primeira, e foi em Hiroshima. A bomba que caiu em Hiroshima, ela destruiu tudo ali num raio de 2, quase 3 quilômetros, o raio dela de alcance. E nós sabemos que havia ali perto, ali no Japão, em Hiroshima, um mosteiro onde ficavam 8 jesuítas. E o interessante é que toda aquela região ali ficou totalmente destruída. Isso é verídico. Isso tem análise científica. Os cientistas nunca conseguiram desvendar esse mistério. Mas tudo ficou destruído. E aquele mosteiro que estava ali a 800 metros da explosão, qual era o alcance que eu falei mesmo? 3 quilômetros, né? E eles estavam a 800 metros. Era para destruir tudo, né? Mas não aconteceu isso. Tudo ali ao redor foi destruído, mas permaneceu de pé aquele mosteiro dos jesuítas. Depois foram perguntar para os jesuítas, para querer analisar o que aconteceu ali. E sabe o que eles disseram? Eles disseram que naquele mosteiro ele tinha a prática de rezar o Santíssimo Rosário todos os dias. Então, mesmo com a bomba ter caído lá, o mosteiro ele não foi destruído, porque o rosário ele é uma bomba antiatômica. E tudo nós podemos conseguir com o rosário. Tudo. O rosário ele é poderoso. Já passando um pouquinho para frente, naquilo que Nossa Senhora fala: fazei tudo o que Ele vos disser, que é o centro da devoção mariana. Porque nós somos levados
a Virgem Maria, para que ela nos ensine a fazer a vontade de Deus. Esse é o centro. Porque nós poderíamos ficar apenas nos milagres que acontecem pela sua intercessão, sim. E muitas vezes acontece isso em muitos locais que nós vamos, onde as pessoas têm até muita devoção à Virgem Maria, mas apenas uma devoção externa. Não é porque nós rezamos o texto que nós já vamos ser marianos. Claro que nós devemos sim rezar o texto. Mas a devoção mariana ela não consiste apenas nisso. Não é porque nós colocamos uma blusa de Nossa Senhora que nós somos marianos, não. Mas a devoção mariana ela não é exterior. A devoção mariana ela é interior. Ela nos leva então a fazer aquilo que Cristo nos manda. Ela diz: fazei tudo o que Ele nos disser. Fazei tudo. E uma das palavras, aquilo que o Senhor nos diz é justamente o tema deste acampamento: entrai pela porta estreita. Fala: fazei tudo aquilo que Ele nos disser. E nosso Senhor fala que os puros de coração não conhecerá a Deus. Fazei tudo aquilo que Jesus nos disser. E o Senhor nos diz: santificai-vos pela verdade. E Ele ainda diz que a verdade nos libertará. Fazei tudo aquilo que o Senhor nos disser. E o Senhor nos diz para nós buscarmos primeiro o reino do céu e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Nossa Senhora nos leva a fazer tudo o que Jesus nos manda, tudo o que Jesus nos diz. E o Senhor nos diz que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Não podemos dizer que somos então devotos da Virgem Maria se nós vivemos numa vida de pecado, se nós vivemos no erro. Porque Nossa Senhora foi o meio justamente que Jesus usou para vir até nós para nos salvar. Como foi muito bem aqui explicado e pregado pelo Luiz, que antes havia um abismo insondável entre o homem e Deus, e foi obrigado que Deus viesse então procurar o homem. Até na nossa conversão, talvez você viva realmente uma experiência com Cristo aqui. Na nossa conversão, o primeiro passo quem dá é o quê? É Deus. O nosso passo sempre é uma resposta para Ele. E é nesse contexto que Nossa Senhora nos ensina a ser obedientes. A ser obediente àquilo que o Senhor nos manda, àquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor nos diz no seu Evangelho. E aquilo que o Senhor também nos diz através da igreja. Porque o Senhor, olhando para os apóstolos, Ele diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, quem escuta a igreja, escuta o Cristo. Então, além das palavras que Cristo nos fala no Evangelho, nós temos que obedecer aquilo que o Senhor nos fala através da sua Santa Igreja. E a igreja, por exemplo, ela nos dá 5 mandamentos para nós viver. 5 mandamentos da igreja. Ela nos pede para ser fiéis aos 10 mandamentos de Deus. Ela pede para que nós nos confessemos uma vez no ano, que nós comunguemos pelo menos uma vez no ano. Ela nos pede para ser obediente a Cristo. E por que nós não somos obedientes? Porque nós não somos dóceis. Porque falta em nós a docilidade. Então Nossa Senhora ela vem para nos auxiliar. E olha o que fala São Luís: a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Virgem Maria. E nós sabemos que são grandes as virtudes de Nossa Senhora. Como o próprio Santo Afonso Maria de Ligório diz, que as virtudes de Nossa Senhora são mais numerosas do que as estrelas do céu. Nós temos que imitar ali o quê?
a sua caridade atrasada, a sua humildade, a sua obediência. São tão grandes as virtudes da Virgem Maria, que não dá para falar, não dá para contar, assim como as estrelas do céu. E nós somos chamados a imitar essas virtudes da Virgem Maria. Porque o próprio Padre Pio, ele disse que se nós somos devotos da Virgem Maria, nós devemos imitá-la. Nós devemos imitar as suas virtudes. Nós devemos escutar a palavra de Deus. Muitas vezes até aqui a gente não aguenta ficar, uma hora numa pregação que já começa a nos incomodar. Mas a Virgem Maria, ela era dócil à palavra, ela escutava e meditava a palavra no seu coração. E olha o que fala também São Leonardo de Porto Maurício. Ele diz que quem é inimigo do pecado, esse sim é verdadeiro devoto da bem-aventurada Virgem Maria. Então, meus amados, nós somos levados, através da intercessão à Virgem Maria, a ser obedientes a Cristo. Ser obedientes a Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz para Santa Margarida Maria Lacoque, que eu confiei, ele fala a Santa Margarida, eu vos confiei ao coração da minha mãe, para que ela vos forme segundo os meus desígnios. E foi segundo os desígnios de Cristo que ela foi formada, e ela se tornou uma das maiores santas da igreja. Então, através da intercessão dela. Por que nós devemos ter toda a confiança em Nossa Senhora? Porque em João, capítulo 19, versículo 25 em diante, versículo 26, o Senhor, quando Ele está morrendo, Ele olha para a sua mãe e diga aí, eis aí o teu filho. E diz para aquele discípulo amado, eis aí a tua mãe. Ou seja, apenas os discípulos amados do Senhor levam a Virgem Maria para casa. E nós devemos recorrer a ela com toda a confiança, justamente porque ela é nossa mãe. Aqui está a chave de toda a devoção mariana. Por que nós podemos recorrer para ela com confiança? Por que ela nos livra então de todos os maus? Por que ela nos leva tão perfeitamente a Cristo? É a maternidade espiritual da Virgem Maria. Ela nos recebe como filho. E nós, como bons filhos, nós devemos receber a Virgem Maria como a nossa mãe. Amém? Então vamos ficar de pé neste momento. Se espreguiça aí um pouco. Eita, tá uma preguiça, hein? Eu vou ensinar uma coisa para vocês, para a gente se animar um pouco. Pode ser? Tá bom. Eu vou falar 3 vezes, com Jesus e com Maria, e vocês vão falar, e o inferno se arrepia. Pode ser? Pode. Vocês vão levantar a mão e falar o quê? O inferno se arrepia. Cadê o baterista para ajudar? Ah, tá. E na terceira vez, vocês vão falar o quê? Eita lapada de glória. Amém? Quero ver se vocês não se esperam. Vamos testar. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Tá fraco. Vamos melhorar agora no sério. 3 vezes. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Eita lapada de glória! Amém? Despertaram? Então vamos rezar um pouco, meus irmãos. Vai acalmando o seu coração neste momento. De tudo aquilo que foi meditado nessa tarde, nós já experimentamos o amor de Deus hoje cedo. E eu quero dizer que uma das
maiores provas do amor do Senhor para conosco foi ter nos dado a Virgem Maria, para que ela nos ensine a ser obediente ao seu Filho. Foi Ele ter nos dado a sua mãe. Nós meditamos já sobre o pecado, aquilo que o pecado causa na nossa alma, e os meios de combater a confissão frequente, tudo isso. E agora nós falamos daquela mulher que diz o cântico dos cânticos, que exclama o cântico dos cânticos: quem é esta que avança como aurora, terrível como um exército em ordem de batalha? Essa mulher é a Virgem Maria que nós meditamos, nós falamos aqui. E eu peço a graça, e que talvez vocês não estavam prestando atenção, que pelo menos nessa oração você vá abrindo o seu coração, feche os seus olhos, vá abrindo o seu coração, vai meditando tudo aquilo que foi falado. Se você tinha escrúpulos para com a Santíssima Virgem Maria, se você realmente tinha medo de amá-la, vai meditando realmente. Não olhe para quem está do seu lado, não importa quem está do seu lado. Reze para com a Santíssima Virgem Maria como você nunca rezou antes. Mesmo aquelas pessoas que não levantaram a mão, que não têm devoção para com a Santíssima Virgem Maria. Peça essa graça para Deus, de amar a sua Santa Mãe. Peça essa graça. Que seja nesse momento quebrado todo escrúpulo que nós temos para com a devoção à Santíssima Virgem, para que nós possamos cumprir aquela palavra de Santa Teresinha, de ser a pessoa depois de Jesus que mais amou a Virgem Maria. Sim, Mãe Santíssima, nós queremos ser, depois do seu amado Filho, a pessoa que mais te amou. Então vai nesse momento, rezando, vai pedindo a graça de Deus, vai pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Muitas vezes nós deixamos a Virgem Maria diante da cruz e nós não levamos ela para a nossa casa. Vai pedindo perdão a Deus por isso, por Ele ter te entregado a sua mãe para ser a sua mãe, e você não a levou para casa, e você até hoje nunca levou ela para a sua casa, mas que você quer, a partir de hoje, ser um grande devoto da Santíssima Virgem Maria. A partir de hoje você quer realmente se entregar a ela, para que ela te entregue perfeitamente a Jesus, porque ela conhece mais o seu filho do que qualquer outra pessoa. Então, como ela conhece o seu filho, conhece a vontade do seu filho, ela pode interceder por nós, para que nós possamos ser santos, para que nós possamos cumprir a vontade do seu filho, para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos diz, fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda, tudo aquilo que o Senhor nos manda através da sua Santa Igreja. Então vai pedir essa graça a Deus, vai pedir a intercessão de Nossa Senhora. Não importa quem está do seu lado, se muitas vezes você também a rejeitou, se muitas vezes você não levou para a sua casa, comece então a pedir a intercessão poderosa da Virgem Maria, dizendo para ela que você vai abrir o seu coração a partir de hoje para a devoção a ela. E nós iremos cantar com o ministério essa música, se você souber. Faça ela a sua oração. Imagine que você está nas bodas de Caná. Imagine que vocês são aqueles servos que estão ali, e que vocês precisam de uma graça, precisam fazer a vontade de Deus.
intercede meu favor. O milagre que eu preciso, sei que só em Jesus Cristo eu terei, mas me diz